A compreensão das interações alimento-medicamento é fundamental para a maior eficácia de intervenções com os pacientes. Os efeitos terapêuticos das medicações, bem como os efeitos nutricionais dos alimentos, podem sofrer modificações pelas interações facilitadas por via oral, sendo o primeiro mais propício pela sua comodidade e segurança. Os alimentos podem ocasionar diferentes respostas no medicamento, como potencialização ou redução no efeito terapêutico, aparecimento de reações adversas em diferentes graus ou não causar nenhuma alteração. Já a interação entre medicamentos podem ser benéfica, causar reações adversas ou apresentar pequeno significado clínico. A natureza das diferentes interações podem afetar a absorção, biotransformação, excreção dos fármacos ou os fármacos podem afetar o estado nutricional. Do ponto de vista clínico, ganha-se importância as interações quando elas resultarem em diminuição da eficácia terapêutica, aumento de efeitos tóxicos ou quando comprometerem o estado nutricional para pior, acentuando a desnutrição já existente. Tem-se atenção para essas situações, principalmente em pacientes com idade avançada, pois apresentam muitas doenças crônicas e utilizam múltiplos medicamentos. A interação fármaco-nutriente pode ocorrer em diversos estágios do medicamento no corpo humano, podendo interferir no outro, como já citado, sendo importante saber que o nutriente pode ter má absorção em caso de utilização dos antibióticos, antiácidos e laxativos. Os nutrientes são capazes de interagir com o medicamento, levando a interações de relação risco-benefício do uso do medicamento. Essas interações são facilitadas pelos dois serem por via oral. Os nutrientes podem interferir no fármaco em processos farmacocinéticos, acarretando prejuízo terapêutico. A absorção de ambos ocorre por mecanismos semelhantes e frequentemente competitivos, apresentando interação com o trato gastrointestinal. Os fármacos e nutrientes são absorvidos de forma diferente, primeiro por difusão passiva e segundo por transporte ativo. Quando se administra um fármaco por via oral, estuda-se vários fatores que influenciam na absorção pelo tubo gastrointestinal e, consequentemente, sua concentração sanguínea, como a solubilidade, tamanho da partícula, forma farmacêutica, efeitos do fluido gastrointestinal, metabolismo pré-sistêmico, pK do fármaco, natureza química, sal ou éster, liberação imediata ou lenta e circulação enterohepática. O caminho do fármaco no organismo pode ser representado por 3 fases: biofarmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica. Nessa fase estão inclusos todos os processos que ocorrem com o medicamento a partir da sua administração, que compreende as etapas de liberação e dissolução do princípio ativo. Sendo assim, o fármaco fica preparado para absorção. No entanto, sua natureza química, estado físico, tamanho, superfície da partícula, quantidade e tipo dos recipientes utilizados, processo farmacêutico empregado, formulação, são fatores que podem afetar a biodisponibilidade do princípio ativo, fazendo variar o tempo de absorção e a quantidade absorvida. Essa fase inclui os processos em que o organismo interfere sobre o fármaco, incluindo o processo de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. O metabolismo ocorre em 2 reações, de fase 1 e fase 2. A primeira inclui a oxidação, redução e hidrólise, modificando o fármaco. Na segunda, ocorre a conjugação do fármaco com substâncias endógenas. As duas são catalisadas por enzimas, sendo o fígado o principal local do metabolismo. No entanto, outros órgãos e tecidos podem participar, como pulmões, rins, mucosa intestinal, pele e plasma sanguíneo. O metabolismo oxidativo dependente do citocromo P450 age sobre substâncias endógenas e também sobre substâncias químicas estranhas, como fármacos, poluentes ambientais e carcinógenos. Alterações na atividade desse sistema podem modificar a resposta metabólica frente a essas substâncias. Como já dito, há semelhanças entre a absorção do fármaco e do nutriente, mas as distribuições metabólicas são diferentes. Os dois entram na forma de substrato, mas os nutrientes têm
como objetivo reações bioenergéticas, produzindo energia para contrabalancear a entropia ou na forma de cofator para as reações anabólicas e catabólicas. Já os fármacos participam de reações que levam à modificação química, na atividade farmacológica e na sua excreção. Essa fase envolve o estudo das interações moleculares, que compreende o mecanismo de ação do fármaco em tecidos vivos, o reconhecimento molecular de um fármaco pelo receptor, o que o fármaco faz com o organismo, produzindo efeito terapêutico, no qual a resposta é variável, dependendo de diversos fatores individuais, como o farmacocinético. O conceito de biodisponibilidade é empregado para descrever a fração do fármaco que é absorvida e que está presente na corrente sanguínea e exerce ação terapêutica. Este conceito expressa a extensão e a velocidade das fases biofarmacêutica e farmacocinética da substância ativa. As interações entre nutrientes e fármacos podem gerar resposta em uma destas substâncias ou em ambas, podendo alterar a disponibilidade, a ação ou a toxicidade. As interações podem ser fisicoquímicas, fisiológicas e patofisiológicas. As fisicoquímicas podem gerar complexos entre componentes alimentares e os fármacos. As fisiológicas incluem modificações no apetite, digestão, esvaziamento gástrico, biotransformação e clearance renal, induzidas por medicamento. As patofisiológicas ocorrem quando é prejudicada a absorção e ou inibição do processo metabólico de nutrientes por fármacos. O consumo de alimentos com medicamentos podem obter valores positivos quanto negativos, influenciando marcantemente a velocidade e extensão de sua absorção. Quando é aconselhável a administração dos mesmos simultaneamente por causar efeitos benéficos, é dito isso por 3 motivos: possibilidade de aumento da sua absorção, redução do efeito irritante de alguns fármacos sobre a mucosa gastrointestinal e uso auxiliar como complemento da terapia, associando sua ingestão com uma atividade relativamente fixa, como as principais refeições. Entretanto, existem situações que os nutrientes melhoram, mas também pioram a biodisponibilidade do fármaco, através de interações físico-químicas ou químicas, sendo os motivos citados acima insuficientes para justificar este procedimento de forma generalizada. Sendo afetada a biodisponibilidade, ocorrerá alteração na farmacodinâmica e na terapêutica por modificações dos processos farmacocinéticos, sendo de grande importância conhecer as substâncias ativas dos nutrientes que poderá afetar o fármaco, como velocidade de absorção e ou quantidade, como também aquelas que não são afetadas. Analgésicos e anti-inflamatórios usados por tempo prolongado podem causar irritação da mucosa gástrica, sendo recomendado administrar esses medicamentos com alimentos com o objetivo de diminuir esta irritação. No entanto, estudos têm demonstrado que essa interação pode também causar efeitos negativos, como a diminuição da velocidade de absorção dos fármacos, provavelmente causadas por retardamento do esvaziamento gástrico. Esse prejuízo citado não é tão maléfico, pois encontram-se resultados finais semelhantes em caso que não foram introduzidos alimentos juntamente com esses medicamentos. Nem sempre o retardo na absorção indica a redução da quantidade de medicamento absorvida. No entanto, precisará de um tempo maior para alcançar sua concentração sanguínea máxima, interferindo na latência do efeito. Entretanto, estas interações de medicamentos com nutrientes podem causar complexação dos mesmos, podendo ter prejuízos maiores, pois frequentemente os fármacos encontram-se indisponíveis para absorção. Existem diversas vias para excreção de fármacos, como a renal, digestória e outras vias como a pulmonar, mas a principal via é a renal, sendo importante no processo de interação. Os alimentos ou seus metabólitos, conforme ácido ou básico, podem afetar no pH da urina. Dependendo das características do pH da urina e do fármaco, poderá acontecer maior reabsorção ou eliminação do fármaco. Assim, dietas ricas em vegetais, leite e derivados elevam
o pH urinário e, se forem administrados juntos fármacos básicos, aumenta a forma molecular do medicamento, sendo mais reabsorvido, como, por exemplo, a anfetamina. No entanto, com fármacos de caráter ácido, como barbitúricos, o fármaco se encontra mais na forma iônica, aumentando sua excreção. Por outro lado, ovos, carnes e pães acidificam a urina, sendo observado maior excreção renal de anfetaminas e outros fármacos básicos, como também a maior reabsorção de fármacos ácidos. O trato gastrointestinal representa o principal sítio de interação fármaco-nutriente. Além disso, a maioria das interações clinicamente significativas ocorrem no processo de absorção. O nutriente pode então influenciar na biodisponibilidade do fármaco através da modificação do pH do conteúdo gastrointestinal, na qual, após a ingestão de alimentos ou líquidos, o pH de 1,5 do estômago se eleva para aproximadamente 3. Com isso, esse aumento no pH gástrico pode reduzir a dissolução de comprimidos de eritromicina ou de tetraciclina. Por outro lado, medicamentos como a fenitoína ou o dicumarol desintegram-se mais facilmente com a alcalinização do pH gástrico. A presença de alimentos no estômago contribui para o retardo do esvaziamento gástrico. Refeições sólidas, ácidas, gordurosas, quentes, hipertônicas e volumes acima de 300 ml tendem a induzir um acentuado retardo no esvaziamento gástrico, enquanto refeições hiperproteicas têm efeito menor nesse processo, podendo aumentar ou diminuir a absorção dos mesmos. A atividade peristáltica do intestino delgado aumenta a motilidade e a secreção. Secreções de ácidos, enzimas e sais biliares aumentam na presença de alimentos e favorecem a absorção de fármacos lipossolúveis. É o caso, por exemplo, da griseofulvina, que tem sua absorção aumentada quando ingerida com dietas hiperlipídicas. Os sais biliares também podem formar complexos não absorvíveis com substâncias como a colestiramina. A presença de nutrientes pode constituir uma competição pelos sítios de absorção, cuja consequência dependerá de qual componente apresentar maior afinidade por esse sítio. A levodopa, usada no tratamento de doença de Parkinson, tem ação inibida por dieta hiperproteica, pois os aminoácidos competem com a levodopa tanto na absorção intestinal quanto na penetração do cérebro. A circulação esplâncnica é constituída pelo suprimento sanguíneo no trato gastrointestinal, baço e pâncreas. Dietas hiperproteicas e hiperlipídicas aumentam o fluxo sanguíneo esplâncnico. O aumento do fluxo sanguíneo esplâncnico pós-prandial tem sido implicado na diminuição do efeito de primeira passagem, levando, portanto, à ampliação da disponibilidade sistêmica de um número de fármacos, incluindo alguns bloqueadores beta-adrenérgicos. Os íons G equivalentes, como cálcio, magnésio e ferro, presentes no leite e em outros alimentos, são capazes de formar quelatos não absorvíveis com as tetraciclinas, ocasionando a excreção fecal dos minerais, bem como do fármaco. O fator mais importante no regime alimentar no metabolismo de compostos ativos é a quantidade de proteínas na dieta. Um regime alimentar com elevado teor de proteína e baixo teor de carboidrato aumenta a velocidade do metabolismo do fármaco. Além disso, a proteína e outros nutrientes podem influenciar na atividade enzimática do citocromo P450 microsomal hepático no homem. Os fármacos podem modificar o metabolismo de nutrientes. O metotrexato e a ciclosporina, por exemplo, danificam a mucosa intestinal, diminuindo a absorção do cálcio. O uso prolongado de laxativos estimulantes como o bisacodyl induz o aumento da velocidade do trânsito intestinal e, consequentemente, reduz a absorção de glicose, proteína, sódio, potássio e algumas vitaminas, enquanto o uso excessivo daqueles que contêm fenolftaleína diminui a absorção de vitaminas C e D. Grandes doses de óleo mineral interferem na absorção de vitaminas lipossolúveis, beta-caroteno, cálcio e fosfatos, devido à barreira física ou diminuição do tempo de trânsito intestinal. Aumento na excreção de minerais ocorre com o uso prolongado ou com a ingestão de altas doses de diuréticos. A furosemida, diurético de alça, acarreta a perda de potássio, magnésio, zinco e cálcio. A idade exerce uma grande influência no processo farmacocinético do fármaco e, portanto, o idoso representa uma população de grande risco quanto à interação fármaco-nutriente. Os problemas nutricionais e as reações medicamentosas no idoso advêm das alterações próprias do processo de senescência e de fatores diversos, como a ingestão de 3 a 10 medicamentos por dia, elevando o risco de indução de deficiência nutricional.
A digoxina, utilizada para insuficiência cardíaca congestiva, usada concomitante com diurético, facilita não somente a perda de sódio, mas também de potássio, magnésio e cálcio. Em mulheres na menopausa, a perda de cálcio aumenta o risco de osteoporose. Muitos efeitos adversos observados ao longo da vida de um indivíduo não são documentados, ou então são simplesmente entendidos como consequências do medicamento, não se considerando o processo de interação fármaco-nutriente. Programas de monitorização ajudariam a detectar e prevenir problemas potencialmente sérios de interação fármaco-nutriente.